Bom dia, um maravilhoso dia para você. Você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Me chamo Jéssica Cerqueira e eu estou aqui para semear boas sementes na sua vida. Através, gente, do quê? Da palavra do Senhor. Não existe nada melhor do que a leitura da palavra do Senhor. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, gente. E hoje é nosso 64º dia. Chega mais, eu estou aqui para aprender juntamente com você um pouco mais da palavra do Senhor. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, dê aquele joinha e me ajude a semear na vida de outras pessoas este conteúdo aqui. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor Jesus Cristo amado, por mais uma vez estarmos aqui para glorificar e exaltar o teu santo nome. Deus, que hoje mais uma vez possamos, Senhor, dar o nosso melhor para ti. Esse momento, Senhor, unicamente para ti, Deus. Ensina-nos, Senhor, a nos centrarmos em buscar a tua palavra, em conhecer a tua verdade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E eu tô passando aqui só para lembrar, gente, que ontem eu não consegui fazer o post porque eu estava viajando e editei o vídeo na viagem, porém ficou faltando um pedaço que coincidentemente eu apaguei e eu não consegui regravar lá. E aí era um pedaço um pouquinho grande, que era todo o livro de Salmos, e eu não quis deixar só o áudio. Então eu esperei chegar em casa e fazer o final desse vídeo, tá bom? E a leitura de hoje é Números capítulo 4 ao capítulo 5, versículo 1 ao 31. Os deveres dos levitas. Capítulo 4. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Toma a soma dos filhos de Coate do meio dos filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até 50 anos será todo aquele que entrar neste exército, para fazer a obra na tenda da congregação. E este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partiu o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da coberta. Com ele cobrirão a arca do testemunho, e por-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, e os seus incensários, e as taças, e as escudelas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano carmesim e com a coberta de peles de texugos. O cobrirão e lhe porão os seus varais. Então tomarão um pano azul e o cobrirão o castiçal da luminária, e as suas lâmpadas, e os seus espevitadores, e os seus apagadores, e todos os seus vasos de azeite com que o servem. E meterão a ele e a todos os seus utensílios, na coberta de peles de texugos, e porão sobre ele os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão, e lhes porão os seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério, com que servem no santuário, e os porão num pano azul, e os cobrirão com uma coberta de pele de texugos, e os porão sobre os varais. E tirarão as cinzas do altar, e por cima dele estenderão um pano de púrpura. E sobre eles porão todos os seus instrumentos com que os servem, e os seus braseiros, e os garfos, e as pás, e as bacias, e todos os utensílios do altar. E por cima deles estenderão a coberta de peles de texugos, e lhes porão os seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabados de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária, e o incenso aromático, e a contínua oferta de manjares, e o azeite da unção. O cargo de todo o tabernáculo e de tudo que nele há, o santuário e os seus móveis. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Não deixareis extirpar a tribo das gerações dos coatitas do meio dos levitas, mas isso lhe fareis, para que vivam e não morram, quando chegarem à santidade das santidades. Arão e seus filhos virão, e a cada um porão no seu ministério e no cargo. E a cada um porão no seu ministério e no seu cargo. Porém, não entrarão a ver, quando cobrirem o santuário, para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma também a soma dos filhos de Gersom, segundo a casa de seus pais, segundo as suas gerações, da idade de 30 anos para cima até aos 50. Contarás a todo aquele que entrar
a servir no seu serviço, para exercer o ministério na tenda da congregação. Este será o ministério das gerações dos Gersonitas, no serviço e na carga. E levarão, pois, as cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação, e a sua coberta, e a coberta de pele de texugos que está em cima, sobre eles, e o véu da porta da tenda da congregação. E as cortinas do pátio, e o véu da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, e as suas cordas, e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo o que se adereçar para eles, para que ministrem. Todos os ministérios dos filhos dos Gersonitas, em todo o seu cargo, em todo o seu ministério, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e lhes encomendareis em guarda todo o seu cargo. Este é o ministério das gerações dos filhos dos Gersonitas na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas gerações, e segundo a casa de seus pais, os contarás da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos. Contarás a todo aquele que entrar neste serviço, para exercer o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, será a guarda do seu cargo, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação. As tábuas do tabernáculo e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus instrumentos, com todo o seu ministério. E contareis os utensílios da guarda do seu cargo, nome por nome. Este é o ministério das gerações dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contarão os filhos dos coatitas segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50. Todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. O que deles foram contados, pois, segundo as suas gerações, foram 2.650. E estes são os que foram contados das gerações dos coatitas, de todos aqueles que ministravam na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor, pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gersom, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério na tenda da congregação, os que dele foram contados, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, foram 2.630. E estes são os contados das gerações dos filhos de Gersom, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor. E os que foram contados das gerações dos filhos de Merari, segundo suas gerações e segundo as casas de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até aos 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação, foram, pois, os que foram deles contados, segundo as suas gerações, 3.200. E estes são os contados das gerações dos filhos de Merari, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés. Todos os que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão, e os príncipes de Israel dos levitas, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até aos 50. Todo aquele que entrava a executar o ministério da administração e o ministério da carga na tenda da congregação. O que deles foram contados foram 8.580, conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés. Foram contados cada qual segundo o seu ministério e segundo o seu cargo. E foram os que deles foram contados, aqueles que o Senhor ordenara a Moisés. O leproso e o imundo são lançados fora do arraial. Capítulo 5. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial todo o leproso, e a todo o que padece fluxo, e a todos os imundos por causa de contato com algum morto. Desde o homem até a mulher os lançareis. Fora do arraial os lançareis, para que não contaminem os seus arraiais, no meio do quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim, e os lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Diz aos filhos de Israel: Quando homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor,
tal alma culpada é. E confessará o seu pecado que fez. Então restituirá pela sua culpa segundo a soma total, e lhes acrescentará o seu quinto, e o dará àquele contra quem se fez culpado. Mas se aquele homem não tiver resgatador, a quem se restitua pela culpa, então a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro da expiação, com que por ele fizer expiação. E semelhantemente, toda oferta de todas as coisas santificadas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será sua. E as coisas santificadas de cada um serão suas, e o que alguém der ao sacerdote será seu. A prova da mulher suspeita de adultério. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando a mulher de alguém se desviar e prevaricar contra ele, de maneira que algum homem se houver deitado com ela, e for oculto aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito do ciúme, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado, então aquele varão trará sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitarás azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares de ciúmes, oferta memorativa, que traz a iniquidade em memória. E o sacerdote a fará chegar, e a porá perante a face do Senhor. E o sacerdote tomará água santa num vaso de barro. Também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor, e descobrirá a cabeça da mulher. E a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes, porá sobre as suas mãos. E a água amarga, que traz consigo a maldição, estará na mão do sacerdote. E o sacerdote a conjurará e dirá àquela mulher: Se ninguém contigo se deitou, e se não te apartaste do teu marido pela imundícia, destas águas amargas, amaldiçoantes, serás livre. Mas, se te apartaste de teu marido e te contaminaste, e algum homem fora de teu marido se deitou contigo, então o sacerdote conjurará a mulher com a conjuração da maldição. E o sacerdote dirá à mulher: O Senhor te ponha por maldição e por conjuração no meio do teu povo, fazendo de ti o Senhor descair a coxa e inchar o ventre. E esta água amaldiçoante entre nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e fazer descair a coxa. Então a mulher dirá: Amém, amém. Depois o sacerdote escreverá essas mesmas maldições no livro, e com a água amarga as apagará. E a água amarga amaldiçoante dará a beber à mulher, e a água amaldiçoante entrará nela para a amargurar. E o sacerdote tomará a oferta de manjares do ciúme da mão da mulher, e moverá a oferta de manjares perante o Senhor, e a oferecerá sobre o altar. Também o sacerdote tomará um punhado de ofertas de manjares da oferta memorativa, e sobre o altar o queimará, e depois dará a beber a água à mulher. E havendo-lhe dado a beber aquela água, será que, se ela se tiver contaminado e contra seu marido tiver prevaricado, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre se inchará, e a sua coxa descairá, e aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. E se a mulher se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá semente. Esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher, em poder de seu marido, se desviar e for contaminada, ou quando sobre o homem vier o espírito dos ciúmes, e tiver ciúmes de sua mulher. Apresente a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela execute toda esta lei. E o homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Estudo de hoje, Números capítulo 5, versículo 11 ao 31. Esse teste de adultério servia para remover a suspeita de um marido ciumento. A confiança entre marido e mulher devia ter sido completamente corroída para que um homem levasse sua esposa ao sacerdote para este tipo de teste. Hoje, sacerdotes e pastores ajudam a restaurar casamentos por meio de aconselhamentos de casais que perderam a fé em si. A confiança é um vínculo fundamental no casamento. Sem ela, o casal tem poucos motivos para investir sua vida nele.
Assim, o relacionamento irá simplesmente desfazer-se. Esse teste servia para restabelecer a confiança e impedir que o casamento fosse rompido. 1000 forças podem destruir a unidade de um casamento. Esposos e esposas devem trabalhar para fortalecer o laço de confiança na relação. Muitas vezes, construir confiança é uma questão de praticá-la, sendo vulnerável, expressando necessidades e medos, pedindo ajuda e escutando. Em certos momentos, essas atitudes são arriscadas, mas se os cônjuges sentem que correm o risco, isso é a prova de que há falta de confiança. Hábitos de confiança são praticados e bons padrões desenvolvem-se apenas escolhendo repetidamente tomar essas atitudes difíceis. Marcos capítulo 12, versículo 18 ao 37. A realidade da ressurreição. Depois os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. E, finalmente, morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? E Jesus respondeu: Vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam, nem são dados em casamentos, mas são como os anjos do céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos. Vocês estão muito enganados. O maior mandamento. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? E respondeu Jesus: O mais importante é esse: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é o mais importante do que os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: Você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. O Cristo é Senhor de Davi. Ensinando no templo, Jesus perguntou: Como os mestres da lei dizem que Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Estudo de hoje, Marcos capítulo 12, versículo 18 ao 27. Os saduceus usavam Deuteronômio capítulo 25, versículos 5 e 6 para representar uma situação hipotética para Jesus. Na ideia deles, aquela era uma situação impossível sem uma resolução. Mas Jesus mostrou por que a situação parecia impossível. Errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Em Marcos capítulo 12, versículo 24. Depois de resolver esse quebra-cabeça, o mestre usou a conversa como uma oportunidade de falar mais sobre a ressurreição dos mortos, porque os saduceus acreditavam apenas que os livros de Moisés eram autoritários. E Jesus citou Êxodo capítulo 3, versículo 6, para provar que há vida após a morte, em Marcos 12, capítulo 26. Deus falou de Abraão, de Isaque e de Jacó, anos depois de sua morte, como se ainda vivessem. A aliança de Deus com todas as pessoas existe para além da morte. A declaração de Jesus não significa que as pessoas não reconhecerão seus cônjuges no reino vindouro, nem tinha intenção de ser a palavra final sobre o casamento no céu.
É difícil entender o que a vida ressurreta será. Às vezes, todas as incógnitas a torna desinteressante ou um pouco assustadora. Em vez de pensar em como será o reino de Deus, devemos concentrar-nos no caráter do Altíssimo. Isso nos ajudará a aprender a amar e a confiar em Deus, e a dissipar nossos medos acerca do futuro. Orando os Salmos. Descanse seu coração na segurança do poder de Deus. Alegre-se como cidadão da cidade de Deus. Salmo capítulo 48, versículo 1 ao 14. A beleza e os privilégios de Sião. Capítulo 48. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o Monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio, porque eis que os reis se ajuntarão, e eles passarão juntos. Virão-nos e ficarão maravilhados. Ficarão assombrados e se apressarão em fugir. Tremor ali os tomou, e dores, como de parturiente. Tu quebras as naus de Tarsis com o vento oriental. Como os ouvimos, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu tempo. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor, até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se, ó monte de Sião. Alegrem-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Rodeai Sião, cercai-a, contai as suas torres. Notai bem os seus antemuros, observai os seus palácios, para que tudo narreis à geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre, e ele será nosso guia até a morte. Provérbios capítulo 10, versículo 26. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. E essa foi mais uma leitura do dia de hoje. Eu espero você aqui amanhã para mais uma leitura. Tchau!